Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, os últimos capítulos, capítulo 26 até o capítulo 28. Capítulo 26, a gente vai ver a conspiração contra Jesus. Jesus, depois que diz todas aquelas coisas lá do julgamento contra nações, no capítulo 25, disse a seus discípulos: como vocês já sabem, já estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. A princípio eles não entenderam nada do que estava falando, é lógico, né? Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos do povo, reuniram no palácio do sumo sacerdote, Caifás, e juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. E aí, vocês vão ver Jesus sendo ungido em Betânia. E essa citação de Betânia aqui é o único outro lugar que menciona é em Marcos, capítulo 14, versículo 3. Estando em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, um tipo de mármore, né? De alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos reclamaram com ela, né? E reclamaram, ficaram indignados. Por que fez esse desperdício? Esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Está dizendo aqui da presença física dele, né? Quando ela derramou esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Você está falando aqui que era comum naquela época, passava especiarias, enrolava em faixa para sepultar, né? E aí, vocês vão ver aqui a conspiração de Judas, né? Então, um dos 12 chamado Judas Iscariotes, que era Judas de Iscariotes, né? Dirigiu o seu chefe dos sacerdotes e perguntou: o que me darão se eles entregar a vocês? Eles fixaram o preço em 30 moedas de prata. Interessante a gente observar isso, que lá era equivalente a 120 denários. Os trabalhadores recebiam costumeiramente 1 denário por dia. Então o denário é uma forma de pagamento, né, diária. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, ou seja, no Seder, que é uma das partes da Páscoa judaica, os discípulos se dirigiram a Jesus e perguntaram: onde quer que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu, dizendo que entrassem na cidade e procurassem um certo homem e dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com vocês. E aí, digo que certamente um de vocês irá me trair. Jesus está falando aqui. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. Porque era costume pegar um pedaço do pão, molhar, chuchar lá na panela de carne, na terrine que chama de carne, no molho, né? O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor seria não haver nascido. Então Judas, que havia de trair, disse: com certeza não sou eu. Jesus disse: sim, é você. E aí, meu irmão, em seguida tomou o cálice, deu graças a Deus, ofereceu: bebam todos vocês, isso é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Antes ele tomou o pão e disse: comam, isso é o meu corpo. Né? É lógico que aqui não tem transubstanciação nenhuma, o pão não virou o corpo de Cristo, nem o vinho virou sangue. Isso aqui é uma representação, é uma das ordenanças de Jesus. Né? Além do batismo, o casamento e a ceia. E Jesus vai dizer que Pedro vai negá-lo, e Pedro vai dizer que não, vocês vão ver. Jesus disse ainda: essa noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês, para a Galileia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Jesus disse: assegure-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará.
Então, meu irmão, está falando aqui, não havia galo lá na casa de Caifás, não havia galo, e o galo canta que Pedro vai negar Jesus no Sinédrio, na casa de Caifás, no pátio lá, e não havia galo na casa de Caifás. O que acontece é o seguinte, tem uma trombeta que chama garcilinho, que se assemelha ao som de um canto de galo, e é tocada a cada troca de vigília noturna. Então, quando ele negou 3 vezes, imediatamente a trombeta foi tocada. E aí Jesus vai para o Getsemane, né? E aqui interessante, no Evangelho de Mateus não tem a hematidrose, é o suar sangue, tá? Sente-se aqui, eu vou ali orar, levando consigo Pedro e dos 2 filhos de Zebedeu. Então é Pedro, João e Tiago. Foram lá para orar, né? E começou a se angustiar, E minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Você imagina a opressão que Jesus estava sofrendo e a angústia que ele não estava sofrendo, né? Porque Jesus, sendo divino, era também totalmente homem. Ele se esvaziou da sua glória. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não, aqui espírito com letra minúscula, o espírito dele, da pessoa, entendeu? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos, que aí vem aquele que me trai. Falando a respeito de Judas, né? Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12, que estava com ele, com uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e religiosos. E aí Judas vai, beija Jesus imediatamente. Salve, mestre, beijou, perguntou Jesus. Amigo, o que o traz? E os homens se aproximaram, agarraram Jesus e prenderam, né? Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Aqui não é citado, no Evangelho de Mateus não é citado, mas chama-se Pedro fez isso e o sumo sacerdote, o servo do sumo sacerdote chamava-se Malco. Jesus restituiu a orelha dele, tá? Guarde a espada, pois todos que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não poderia pedir meu pai e ele não me colocaria aproximadamente em minha mão 12 legiões de anjos? E, meu irmão, uma legião romana naquela época tinha 6.000 soldados aproximadamente, tá? Então, todos os discípulos abandonaram e fugiram como estava previsto, né? Jesus vai para o Sinédrio, vai para a casa de Caifás, no sumo sacerdote, cuja casa lhe reuniam os mestres da lei e os religiosos. Estavam procurando um depoimento falso com Jesus, mas não achavam. E o homem disse, sou capaz de destruir. E este homem disse, estavam acusando Jesus, assim, sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Na verdade, Jesus estava falando do próprio corpo dele que ia à terra e depois ressuscitaria em glória, né? E aí Jesus ficou em silêncio e perguntaram, és o Cristo, o Filho de Deus? Diga-nos. Tu mesmo disseste, respondeu Jesus. Mas digo a vocês todos, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre a nuvem do céu. Está falando da parousia da segunda volta aqui de Jesus, segunda vinda de Jesus. Aí falaram, é réu de morte. Responderam ele. Pedro estava sentado no pátio, uma criada aproximando dele disse, você também estava com Jesus, o Galileu. E Pedro negou 3 vezes o galo, e logo em seguida tocaram a trombeta. Ou o galo cantou, como está escrito aqui, 3 vezes, né? O galo cantou logo depois da negação. 3 vezes, negou e o galo cantou. E aí, Judas, meu irmão, minha irmã, se dá conta do que fez. Trair sangue inocente. Trair sangue inocente, amarrado Jesus e levaram para Pilatos, que era o governador. E Judas foi até a casa dos rios e devolveu o dinheiro, as 30 moedas de prata. Ele disse, pequei, pois trair sangue inocente. Ele disse, cara, que me importa? A responsabilidade é sua. E aí Judas, ele não se arrependeu. Foi tomado de remorso, como está escrito aqui. Porque o arrependimento, ele faz você reconsiderar, faz você pedir perdão. O remorso, ele te leva a um sofrimento extremo e profundo. É um mergulho numa questão seríssima, um mergulho no desespero, o remorso. O arrependimento não. Quem tem remorso, ele, de alguma forma, ele não vai se arrepender, ou seja, ele não se arrepende, ele tenta se justificar. O remorso é essa questão.
leva ao desespero. Se Judas tivesse se arrependido, era uma outra história. E aí Judas vai e se suicida. E aí os sacerdotes vão comprar o campo do oleiro com as moedas que Judas deixou lá, as 30 moedas. E o campo é chamado Alcedama, quer dizer campo de sangue, com sangue inocente. Jesus foi comprado aquele campo. E serviria depois de sepultura, de cemitério, né? E aí, meu irmão, Jesus vai para Pilatos, né? Perguntou, você é o rei judeu? Respondeu Jesus, tu dizes. Jesus não disse que era rei judeu. Você não houve acusação de fazer contra você. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro, escolhido pela multidão. E havia um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás, que era homicida, ladrão, né? E perguntou, qual que vocês querem que eu solte, Jesus ou Barrabás? E aí, nesse percurso aí, um episódio só ocorre em Mateus. A mulher de Pilatos manda uma mensagem para ele, não se envolva com esse inocente, porque em sonhos sofri muito por causa dele. Responderam Barrabás. Todos responderam depois, crucificam. E aí, meu irmão, é uma coisa violenta aqui, não tem nada de romântico, é uma coisa terrível e violenta. Os soldados do governador levaram Jesus ao pretório, reuniram a sua tropa ao redor, tiraram a roupa, deixaram Jesus nu, colocaram um manto vermelho, fizeram uma coroa de espinho, colocaram na cabeça dele, puseram a vara na mão direita e ajoelhando diante dele, zombavam, cuspiram, bateram nele. Isso aqui é uma coisa constrangedora para todos nós, cristãos que queremos ver o sacrifício dele, essa forma violenta dele aqui, para nos salvar. Ao saírem, né, por levar Jesus para crucificar, encontraram um homem de Cirene Cirene é uma localidade, chamado Simão, né, e o forçaram a carregar a cruz, porque senão Jesus poderia morrer no meio do caminho, e aí não haveria crucificação, né. E lhe deram para beber, quando chegaram no lugar chamado Gólgota, ou Caveira, né, deram para beber vinho misturado com fel, mas ele não quis provar, ele não quis beber. Depois de provar, ele recusou. Por quê? Era uma espécie de narcótico para diminuir a dor e o sofrimento. Jesus que não, ele queria ficar lúcido o tempo todo. Reza a tradição lá, que as mulheres de Jerusalém tinham por hábito fornecer analgésicos para diminuir a dor dos presos ao serem crucificados. Jesus queria permanecer todo consciente, né? E aí estava escrito lá em cima, este é Jesus, rei dos judeus. E os dois ladrões foram crucificados, um à direita e outro à esquerda. E, meu irmão, minha irmã, aqui os dois ladrões estão ofendendo e insultando a Jesus. Depois, no outro evangelho que a gente vai ver na frente lá, é que um deles se arrepende. Mas aqui ainda não havia se arrependido. Aqui os evangelhos estão contando coisas diferentes. Não, são momentos que se passaram. Aqui não foi narrado o arrependimento de um dos ladrões. Lá no outro evangelho foi narrado. E aí houve trevas do meio-dia até as 3 da tarde, por volta das 3 horas da tarde, né? Hora sexta, meio-dia, e hora nona, às 3 da tarde. Jesus bradou em alta voz, Elohi, Elohi, lama sabachthani, significa Deus meu, Deus meu. Olha a intimidade de Jesus com Deus. Por que me abandonaste? Jesus ele sentiu o peso do abandono cósmico de Deus. Meu irmão, minha irmã, Jesus sentiu todo o peso do pecado que ele carregou sem Deus estar ali com ele. Ele estava literalmente abandonado. E a gente vê aqui a intimidade de Jesus com Deus. Jesus 100% homem, 100% divino, sentiu o peso como homem, todo o pecado que carregava em si. Carregou todos os nossos pecados para si, né? Como está escrito lá em Isaías, tomou nossas dores, sobre si levou nossas dores, né? Não havia sobre ele beleza alguma, foi maldito, foi pendurado no madeiro pelas suas pisaduras, foi ferido com os sarados, né? E aí, meu irmão, minha irmã, depois de ter bradado novamente, alta voz entregou o Espírito, ou seja, Jesus morreu. Naquele momento, o véu do templo rasgou-se de 2 partes, de alto a baixo, a terra tremeu, as rochas partiram, os sepulcros se abriram e muitos corpos dos santos que tinham morrido foram ressuscitados.
E os centuriões disseram, então, esse era verdadeiramente o Filho de Deus. Meu irmão e minha irmã, entre elas que estavam lá, muitas mulheres estavam observando, entre elas estava lá Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, José e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao cair da tarde, chegou um homem de Arimateia chamado José, que era discípulo de Jesus, pediu a Pilatos o corpo, envolveu o lençol e levou para o sepulcro. Ele tinha comprado um sepulcro novo, né? No dia seguinte, no sábado, ele foi sepultado, né? Morreu na sexta, foi sepultado. No sábado, o chefe dos sacerdotes e os fariseus dirigiram para Pilatos, pedindo para botar guarda na porta do sepulcro, porque podiam, na ideia deles, dizer que os discípulos roubaram o corpo para dizer que ele tinha sido ressurreto, né? Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, que já é domingo, Maria Madalena e a outra Maria, a esposa de Clopas, né? Foram ao sepulcro. Veio um grande terremoto, que é só narrado aqui também. A pedra foi retirada, a pedra da entrada foi retirada, e eles viram um anjo, elas viram um anjo, né? Que suas vestes eram brancas, como a neve, e sua aparência como a de um relâmpago, né? Não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, mas ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o local onde jazia. Vão depressa e digam aos discípulos, ele ressuscitou dentre os mortos, está indo adiante de vocês, para a Galileia, lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. De repente Jesus apareceu e encontrou as mulheres, salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram aos pés e o adoraram. Jesus lhes disse, não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá me verão. E lá encontrou meu irmão, minha irmã. Os irmãos, Pai esteja convosco, né? Tem um relato com todos os irmãos. E Jesus depois estabelece a grande comissão. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus indicara. O monte que Jesus indicado, e eram 11 que Jesus tinha suicidado, né? Indicado. Quando viu, adoraram mais alguns duvidar, né? Entre eles Tomé, né? Como está escrito. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e estarei sempre com você até o fim do tempo. Meu irmão, minha irmã, isso aqui está estabelecendo a grande comissão. Graças a essa grande comissão que foi estabelecida, nós estamos aqui 2025 anos depois, ouvindo a mensagem do Evangelho que salva vidas. E a ressurreição de Jesus significa o fim do sofrimento, significa o fim da nossa condenação. O sofrimento eterno, a condenação eterna, significa que o pecado não tem mais poder para nos condenar. Somos salvos em Cristo Jesus por causa de todo esse sacrifício que Jesus fez por nós, né, irmão? Que esse Evangelho, que essa mensagem nos constranja para todos os dias agradecermos a Jesus Cristo, a Deus, e pedirmos perdão pelo nosso pecado. Deus abençoe.